Você já ouviu dizer de um termo chamado Nova Era? O termo Nova Era era muito falado na década de 70, 80 e 90. Nova Era, Nova Eon, Era de Aquário, era muito falado sobre isso. Em vários meios de comunicação, em especial a revista Planeta e alguns artistas que também divulgavam esse tema. Ultimamente as pessoas andam falando muito pouco sobre a Nova Era. Do meu ponto de vista, a Nova Era ela começa no ano de 2100, mais ou menos depois do ano de 2100 em alguns quebrados. Bom, de qualquer forma, no ano passado eu havia feito vários podcasts. Se você está vendo a minha série de vídeos que estão sendo colocados aqui no YouTube, você viu que eu estou postando todos esses podcasts. E o podcast de hoje é sobre a Nova Era e de onde vem esse termo Nova Era e como que você percebe ela, a influência da astrologia, porque a Nova Era na realidade é a Era de Aquário e tem a ver com a astrologia. Então no podcast eu vou explicar tudo sobre o que é a Nova Era, certo? Fique aí e vamos para o podcast. Olá, é um prazer enorme estar contigo. Obrigado pela companhia. Eu sou o Mazedel e a partir de agora você acompanha aqui no Caminho do Peregrino o meu podcast número 3 de 2017. Primeiramente gostaria de agradecer todas as pessoas que estão entrando em contato comigo via WhatsApp. Muitas pessoas estão entrando em contato para tirar dúvidas, para dar sugestões e também agradecendo pelos áudios. Se você tem algo para dizer, não hesite em entrar em contato comigo. O número do meu WhatsApp é DDD 11 9 96 30 8461. DDD 11 9 96 30 8461. O podcast de hoje é dedicado a Jana de Santo André, que ouviu meus podcasts anteriores e pediu para eu falar um pouco sobre o que é a Nova Era. Eu anunciei o tema nas redes sociais já faz mais de uma semana e muitas pessoas entraram em contato comigo. Um deles foi Carlos de São Paulo, que me questionou se eu iria falar algo sobre os Illuminatis e a nova ordem mundial. Bom, desde já, informo que não irei falar sobre esse tema, por dois motivos. Primeiro, eu sei muito pouco sobre o tema dos Illuminatis e a nova ordem mundial. Segundo motivo é que esses podcasts estão sendo tratados do ponto de vista astrológico e visam trazer um conhecimento mais prático para o bem da humanidade, não fazer um áudio sensacionalista com o único propósito de atrair curiosos. Sendo assim, iremos falar sobre a Era de Aquário do ponto de vista astrológico. Antes de falar sobre a nova era do ponto de vista astrológico, devemos primeiro saber o que é uma era. As eras, segundo alguns astrólogos, duram cerca de 2150 anos, sendo que a nossa era atual se iniciou no ano 0, quando Jesus nasceu. A nossa era atual é chamada de Era de Peixes. Se o ano 0 iniciou a Era de Peixes e uma era dura 2150 anos, logo a próxima era, que é a Era de Aquário, começaria, segundo esta lógica, por volta do ano 2150. Mesmo faltando mais de 100 anos para o início da nova era, nós já estamos sentindo toda a vibração da Era de Aquário nos nossos anos atuais. Quem pôde acompanhar o meu primeiro podcast notará que eu informo naquele áudio que a nova era surgirá em algum ano após o ano 2100. Isso porque 2 representa a papisa, que é a espiritualidade, e o número 1 é o mago, que seria o início. Neste ponto eu gostaria de afirmar que eu tenho convicções espiritualistas, ou seja, eu não tenho tendência a nenhum tipo de religião, porém acredito que todas são verdadeiras. Não irei ficar pontuando aqui datas como da origem do homem, a criação e a queda de Adão e Eva, nem o nascimento de Noé ou sobre o dilúvio. Eu acredito que as datas se perdem no tempo, a humanidade é muito mais antiga do que muitos teólogos afirmam. Em um site na internet, um teólogo afirma que Deus criou o homem no ano de 3728 a.C. Eu já acredito que a humanidade é muito mais antiga que isso, mas também não irei muito longe no tempo. No meu segundo podcast, eu falei sobre os planetas, os ciclos dos 35 anos e a sua influência na história da humanidade. Farei a mesma análise, só que agora utilizando as eras de 2150 anos. Porém, não irei analisar todas as eras. Irei analisar as 3 últimas eras e a próxima era que está por vir. Irei começar analisando a Era de Touro.
Ela iniciou no ano 4300 a.C. Na Era de Touro, o que era mais forte eram essas religiões mais orientais. Foi nessa época, há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, que surgiu os Vedas e o Brahmanismo. Surgiram personagens como Shiva, Rama, Lakshmana, Sita, Pranati, Ganesha, entre outros. Podemos ver as figuras desses personagens sempre com uma vaca ou um touro ao lado. A Era de Touro influencia até hoje a região da Índia, onde a vaca é um animal sagrado. Em 2150 surge a Era de Áries. Apesar da Era de Áries iniciar em 2150, foi apenas, segundo alguns teólogos, no ano 1780 que nasceu Abraão. Abraão, que tem em seu nome a mesma raiz semântica de Brahma, simboliza a passagem da tradição do Oriente para o Ocidente. Por volta de 1500 a.C., segundo alguns teólogos, nasceu Moisés. Moisés combateu veemente todas as doutrinas que vinham da Era de Touro. Fazendo uma leitura atenta da Bíblia, o leitor notará que Moisés, para chegar à Terra Prometida, matava e destruía todos os povos que estavam no meio do caminho. O ápice de sua luta contra as doutrinas criadas na Era de Touro pode ser notada na célebre cena em que, quando ele volta da montanha, portando os 10 mandamentos, os seus seguidores estavam adorando um bezerro, ou seja, um símbolo da Era de Touro. Segundo a tradição, Moisés ficou tão bravo com aquela cena que chegou a quebrar as tábuas com os 10 mandamentos, tendo que voltar ao topo da montanha para pegar novas tábuas com os mandamentos. Acredito que essa cena é a que mais simboliza a luta de Moisés contra as doutrinas da Era de Touro. Com isso, a humanidade pôde finalmente entrar na Era de Áries. Áries, para quem não sabe, é um signo governado pelo planeta Marte. E Marte simboliza o deus da guerra. Por isso vemos tantas e tantas guerras, tanto sangue no Velho Testamento. O símbolo de Áries é o carneiro. Podemos ver as influências da Era de Áries nas missas atuais, quando o padre fala sobre o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O ano zero é o que marca o fim da Era de Áries e o início da Era de Peixes. É muito forte o simbolismo da Era de Peixes e percebemos esse simbolismo em todas as religiões cristãs atuais. Os evangélicos colocam adesivos de peixes em seus carros. O próprio Papa tem símbolos de peixes. Jesus falava que era um pescador. Nesses 2000 anos, as emoções foram muito fortes. As pessoas eram mais emotivas. Na Era de Aquário, possivelmente as pessoas serão menos emotivas e mais racionais. Na Era de Peixes, as descobertas científicas evoluíram, mas foram a duras penas, sempre sendo atrapalhadas por movimentos religiosos. Só conseguimos evoluir um pouco mais após o ano 1900, isso porque já temos uma certa influência da Era de Aquário na humanidade. Mesmo tendo toda a força do elemento água que rege o signo de Peixes, a Era de Peixes também foi muito violenta. Como todos sabem, Jesus foi morto e crucificado aos 33 anos de idade por volta dos anos 30. Porém, foi apenas em 20 de maio do ano de 325 que a Igreja Católica foi fundada. A Igreja Católica foi fundada pelo imperador Constantino e com acordo com várias linhagens cristãs, judaicas, romanas e até pagãs. Assim como Moisés combateu as religiões criadas na Era de Touro, os cristãos começaram a combater as religiões criadas na Era de Áries. Curiosamente, as pessoas que eram perseguidas pela Igreja Católica se chamavam ários e eram seguidores de um homem chamado Ário, o presbítero, que havia criado uma doutrina que justamente combatia a ideia de que Jesus era o Messias. A Igreja Católica combateu e matou todas as pessoas que não seguiam a sua doutrina. A violência aumentou tanto que séculos depois foi criada a Inquisição e um tribunal inquisitório que levou vários homens, mulheres e crianças para a fogueira. Qualquer um que contestasse a igreja ou sua doutrina iria para a fogueira. E agora que estamos no final da Era de Peixes, muitos papas pediram desculpas pelas atrocidades feitas na época da Inquisição. Agora que vimos e fizemos uma análise das 3 eras anteriores,
Vamos falar um pouquinho sobre a Era de Aquário, a nova era. O primeiro ponto que temos que ter em mente é que, como em todo início de outras eras, as pessoas que fazem parte da era anterior normalmente são perseguidas. Não é de se estranhar a quantidade de imagens absurdas que vemos, onde cristãos estão sendo mortos no Oriente Médio e em várias partes do mundo. Por isso devemos vibrar pela paz, pelo amor e pelo perdão mundial, para que esse ciclo de violência pare, se rompa e seja criada uma nova realidade de ciclos. Por outro lado, devemos ver também o simbolismo do peixe e do aquário. O aquário é o lugar onde o peixe fica preso. Não digo que os cristãos serão presos ou mortos, mas assim como as religiões orientais, que são muito antigas, têm mais de 4.000 anos, elas não são tão populares, o cristianismo também não será tão popular. Se você é cristão e está ouvindo esse áudio, não precisa ficar desesperado. Essa mudança será gradual e na realidade é uma mudança de consciência da humanidade, ou seja, a humanidade inteira vai mudar. Eu vou propor aqui um experimento para você que está ouvindo. Se você quer saber como será a Era de Aquário, pergunte para uma pessoa que é do signo de Aquário o que ela acha da humanidade e das questões da vida. Pergunta para essa pessoa de Aquário o que ela acha sobre o sexo, o amor, a união de casais, o que essa pessoa acha da religião, da ciência e de diversos outros assuntos. Hoje nós já sentimos um pouco a influência da Era de Aquário. Vemos uma liberação sexual maior, vemos a ascensão da mulher no mercado de trabalho, vemos a religião sendo substituída também pela ciência. Quando eu digo a substituição da religião pela ciência, eu não estou aqui falando sobre o ateísmo. Estou aqui falando sobre as novas descobertas da física quântica e a religião. Estamos chegando ao final deste áudio. Eu espero que você tenha gostado de todas as informações que eu passei. Gostaria de informar que esse áudio acompanha uma imagem, e nessa imagem tem um esquema onde eu coloquei todas as últimas 4 eras. Caso você não recebeu a imagem, por favor, entre em contato comigo via WhatsApp e eu lhe mandarei a imagem. O meu WhatsApp é DDD 11, número 996 30 84 61. Irei repetir, DDD 11, número 996 30 84 61. Me procure também no Facebook, no endereço www.facebook.com/peregrino. Escreva Peregrino com 2 N's. Essa é a página oficial do Caminho do Peregrino. Gostaria de informar também que eu faço consultas de tarô, confecciono mapa astral e mapa numerológico, aplico reiki e magnetismo presencialmente ou à distância, trabalho também com radiestesia e radiônica, ministro cursos e aulas particulares de tarô, curso de radiestesia, curso de magia dos salmos, curso de magia dos anjos, aulas de astrologia básica, aulas de cabala básica, entre outros temas. Neste áudio eu gostaria de informar que ainda não temos um canal no YouTube, porém temos uma novidade. Caso você queira ouvir os podcasts anteriores, você pode agora ouvir no site SoundCloud. Neste site é possível você ouvir o podcast ou até se cadastrar e baixá-lo em MP3 e deixar guardado para sempre em seu computador. Isso tudo é gratuito. Basta você ir no site que irei lhe informar e se cadastrar. O site é soundcloud.com/USER-118505591. Para facilitar, coloquei tanto o meu telefone de WhatsApp como o endereço do SoundCloud na imagem que acompanha este áudio. Foi um prazer enorme ter feito este trabalho para você. Eu agradeço por ter ouvido este áudio até o final. Espero que o mais breve possível você possa realizar todas as suas metas. Que neste ciclo você tenha muito amor, saúde, prosperidade e encontre a verdadeira felicidade. Aqui é Mazedel, em seu terceiro podcast de 2017 para o Caminho do Peregrino.